Atos 6, a partir do versículo 1. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga comigo: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Só até aí. Além de Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Diga comigo: assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos. Crescia rapidamente o número de discípulos. Crescia rapidamente o número de discípulos. Vamos orar. Pai, nesta noite, Senhor, nós na tua casa, nós te bendizemos, te adoramos com todos os momentos deste culto que oferecemos a ti, e queremos te adorar agora, ouvindo a tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós, e o teu Santo Espírito vem abrir nossos olhos e os ouvidos do que, ó Pai, as fortalezas do inimigo, do que a cultura, do que a religiosidade e todo tipo de mal nos impede não só de ouvir, não só de ver, mas de crer de coração e de aplicar essa palavra nas nossas vidas. Vem, Senhor, com o teu poder, vem com o teu Espírito e nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós estamos lendo nesse ano de 2017. E eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, que só existe Atos dos Apóstolos porque eles se moveram. Eles não creram e ficaram nas suas casas. Eles não creram e ficaram na Galileia. Eles não creram e falaram: estou salvo e agora está tudo bem para mim. Eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu comi com Jesus, eu tenho as palavras de Jesus. Mas Atos dos Apóstolos só existe porque os apóstolos e os discípulos entraram em ação. Não dá para gravar um filme sem o diretor dizer: câmera, ação. Tem que haver ação. Se não houvesse ação, nós não teríamos Atos dos Apóstolos. Se não houvesse ação, nós não teríamos os 4 evangelhos. Se não houvesse ação, nós não teríamos o Novo Testamento. Se não houvesse ação, eu e você não estaríamos aqui. E aqui nós vemos uma igreja que sabia o seu propósito. É isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Uma igreja que sabia o seu propósito. Propósito é um desígnio, um plano, um projeto, uma vontade, uma intenção de fazer ou deixar de fazer, uma meta, uma mira,
um objeto que se tem em vista. É algo que você sabe que você deve fazer e o que você não deve fazer. E eles sabiam que eles não tinham que construir templos. Eles não tinham que fundar sociedades bíblicas para imprimir Bíblia. Eles não tinham que fundar uma faculdade de teologia ou um seminário. Eles não tinham que fazer um novo culto do jeito deles e mudar o culto de Israel. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. E quando uma pessoa está para morrer, uma pessoa está para se despedir, e você sabe que você nunca mais vai ver ela, e algo muito importante, o que essa pessoa faz? O que ela escreve? Uma carta, que nós chamamos como? Testamento. Eles sabiam, porque pelos relatos dos 4 evangelhos, o que eles tinham que fazer. Eles sabiam qual era o propósito deles como igreja. Não era fazer CD, nem DVD, nem abrir uma instituição, mas eles sabiam que eles tinham, conforme diz em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles sabiam, conforme diz Mateus 28,19, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Eles sabiam, como diz Lucas 24,47, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Eles sabiam, como diz João 20:21, paz seja convosco, assim disse Jesus para eles, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todas essas palavras foram de Jesus. É o testamento de Jesus. É a bola que Jesus passou para mim e para você, do que nós temos que fazer. E nós não temos que fazer firula, embaixadinha. O Brasil não está ganhando porque faz firula. O Brasil não está ganhando e melhorou porque joga bonito, mas porque tem um objetivo, tem um plano para alcançar esse objetivo, e todos juntos acreditam que podem alcançar esse objetivo. Ora, se um homem comum, que não foi chamado de filho de Deus, não foi batizado com o Espírito Santo, como Tite, conseguiu fazer com que a nossa seleção, do 7-1, tivesse 100% e já classificada para a Copa do Mundo, quanto mais Jesus Cristo, que escolheu não 11, mas 12, mas ficaram 11, para serem seus apóstolos, e para prosseguirem para o gol, porque o objetivo do futebol é fazer gol. Se eu sei que eu posso fazer pouco gol, então eu também não vou tomar gol, porque daí pelo menos eu saio ganhando. Mas o objetivo é fazer gol. Eles sabiam qual que era o gol deles, eles sabiam qual era o propósito deles, e o propósito deles, meu irmão, minha irmã, era pregar o evangelho, que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, e que agora no nome dEle, todas as pessoas que crerem, não importa quem quer que seja, qual seja o povo, a nação, a raça, qual o pecado que tenha cometido, recebe perdão dos seus pecados, se torna filho de Deus e se torna habitação do Espírito Santo. Essa era as boas novas, essas são as boas novas do Evangelho. Isso era o que eles tinham que fazer, e eles não desviavam desse propósito. Eles tiveram que esperar em Jerusalém até serem ungidos com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus. Porque se Jesus precisou do Espírito Santo para fazer o ministério, quanto mais os seus apóstolos. Assim eles receberam da mesma unção de Cristo,
porque Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, para receber a promessa do Espírito Santo e derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo o que crê. E agora, a bola passou para eles. E não adianta a gente, porque se você der a bola para mim, meu irmão, minha irmã, eu só tenho um problema quando eu jogo bola, sabe qual que é? A bola. Olha, o discípulo já sabe. Eu tenho um sério problema quando eu jogo bola. O Renato sabe, né, Renato? A bola. Mas também faço uns gols bonitos, né? Eu erro gol fácil, mas gol bonito eu faço, viu? É sem querer, querendo, mas eu faço. Mas eu tenho um problema sério com a bola. Mas Jesus deu habilidade para saber jogar que nem Neymar. O Espírito Santo. Para que a gente possa fazer o gol. E ele sabia qual que era o propósito. E aqui nós vemos que mesmo uma igreja cheia de Espírito Santo, uma igreja de oração, uma igreja de comunhão, uma igreja cheia da palavra de Jesus, porque eles ensinavam a doutrina dos apóstolos, a palavra dos apóstolos é a palavra de Jesus, que Jesus mandou. Vão e façam discípulos, e ensinem eles a guardar essas palavras, ou seja, não só que eles ouçam a palavra, mas pratiquem, porque aquele que ouve a palavra, assim Jesus disse, ouve a palavra e não pratica, é como uma casa sobre areia, vem vento, vem a tempestade, vem inundação, o que acontece com a casa? Cai. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, é como a casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio a inundação e permaneceu de pé. Por isso que eles tinham que ensinar a guardar, e assim eles faziam, pregando no templo e nas casas, publicamente, pessoalmente, evangelizando e discipulando, cuidando das vidas que se achegavam. Mas era muita gente, diz assim, muito, diga, era muita gente, e eram 12 apóstolos, e eles não estavam conseguindo cuidar. Lucas já nem põe mais quantas pessoas, já acabou o cartãozinho da igreja, já acabou os certificados de batismo, de recepção de membros, acabou, não tinha mais, perdemos as contas. Só que nem por causa disso, não era uma igreja que tinha problema, mas o problema, meu irmão, quer nos desviar do alvo, do propósito. E sempre o problema vai começar com o quê? O que destrói uma igreja? A boca. O apóstolo Tiago diz que a língua pode pôr fogo em toda uma floresta e destruir toda uma floresta, porque a língua é fogo. O homem conseguiu domar todos os animais, cavalo bravo, é ou não é? Elefante, leão, mas tem que tomar cuidado, não que nem os loucos da internet que vai domar o leão sem nada, depois o leão lembra que ele é leão, ataca o cara e mata, né? O cara deu muita sorte com o azar, né? Mas o homem não consegue dominar a língua. E aí então a Bíblia diz aqui que começou a queixa. A palavra usada ali no original é murmuração. Significa queixa, mas queixa baixa. Não foram falar com os apóstolos, começaram a falar mal. Qual que era o problema? Traziam dinheiro para quem? Para quem que eles traziam as ofertas? Que eles vendiam tudo que eles tinham. Traziam para quem? Para os apóstolos. A Bíblia diz que colocava no pé dos apóstolos. E aí os apóstolos tinham que pegar todo o dinheiro, tinha que pregar a palavra, tinha que orar e tinha que distribuir para as pessoas. Era muita gente para pouco apóstolo. E aí começou a dar problema. Começou a dar problema que os apóstolos distribuíram para o pessoal que torcia para o Corinthians e não distribuíram porque torcia para o Palmeiras. Aí os palmeirenses ficaram bravos, só porque é porco, né? E o outro grita timão, né? Não distribuiu para o pessoal que era hebreu, distribuiu para o pessoal hebreu de fala judaica que tinha nascido na região da Palestina, mas não tinha distribuído para o de fala grega que tinha nascido judeu em outros países, e que falavam também o grego.
E aí eles falaram assim: eles estão com preconceito, só porque a gente fala grego e nasceu em outro país, só porque eu visto verde e você veste preto e branco. Qual o problema? O problema é que você vai para o estádio e grita porco, e eu grito timão. É brincadeira. Mas esse problema fez eles pararem. Qual que era o alvo deles? Qual que é o objetivo deles? Pregar o Evangelho. E aí o problema leva a gente a parar, a murmuração leva a gente a parar, desviar do alvo. Mas eles tinham um alvo, e eles tinham o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá sabedoria, porque a Bíblia diz em Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente a quem pedir. Mas tem que pedir com fé, porque se pedir sem fé, é como o quê? As ondas do mar, que vai, um dia está num lugar, outro dia está no outro. Uma hora está crendo, outra hora não está crendo. Mas se pedir com fé, o que acontece? Aquele que pede meu nome, Jesus disse, recebe. Salomão pediu sabedoria a Deus para julgar o povo, e Deus fez dele o homem mais sábio de todos os tempos depois de Jesus. Mas o problema desviou do alvo, que era pregar o Evangelho. Mas eles eram homens cheios do Espírito Santo, eles estavam em união, um só coração, uma só alma, e eles não podiam desviar a atenção daquilo que eles tinham que fazer. Porque, meu irmão, a razão de mim e de você ter aceitado Jesus e não ter ido lá para o céu, sabe qual que é? Você sabe? A missão, o falar de Cristo, o Evangelho. Porque se eu e você não falarmos, outros vão ser salvos, sim ou não? Sim. Eles vão ser salvos por telepatia? Não. Eles vão ser salvos se eu fizer uma cara assim para eles? Vão? Não. Sim ou não? Não. Então, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Então eles se uniram a igreja, fizeram o primeiro concílio da igreja. Por isso que nós nos reunimos em concílio. O concílio é bíblico, quando reúne toda a igreja para decidir uma questão. Os apóstolos eram os líderes ali, eles deram a sugestão de como iria solucionar o problema, e aí escolheram 7 homens para resolver o problema. E aí os apóstolos iriam se dedicar somente, no versículo 4, à oração e ao ministério da palavra. Por quê? Porque eles não poderiam negligenciar o ministério da palavra. Aí você vai falar assim para mim: ô pastor, olha aqui para mim, ô pastor, então aqui a gente está vendo que só os apóstolos pregavam a palavra e os outros não. Sim ou não? Ah, você ficou em dúvida, hein? Sim ou não? Sim. Só os apóstolos pregavam a palavra? Não. Só os apóstolos pregavam a palavra? Sim ou não? Não. Você está em dúvida. Tem gente que não está respondendo porque não quer errar, não é? Se não tentar, se não pôr, se fazer uma prova, não pôr falso ou verdadeiro, vai ficar a mesma coisa. Você tem que chutar ou falso ou verdadeiro. Os atos é dos apóstolos, mas são de todos, porque também é chamado de atos, ou atos do Espírito Santo. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, meu irmão, minha irmã, o que eu quero chamar a atenção para você, é que eles escolheram esses homens, depois foi colocada a mão sobre eles, e aí esses homens, eles tinham que fazer o que esses homens? Eles iriam fazer o que? Eles iriam distribuir o dinheiro. Chegava o dinheiro, eles pegavam o dinheiro e distribuíam com todo mundo, com aqueles que precisavam, principalmente com as viúvas. Quem é viúva aqui? Tem alguma viúva aqui? Amém. Uma viúva recebe o que do governo, irmã? Eu recebo pensão. Pensão. Por que uma viúva recebe pensão? Porque o marido faleceu para ter sustento, certo? Só que naquele tempo não tinha. Então, como judeus, eles tinham que ajudar as viúvas e os órfãos, principalmente. Só que o governo não ia dar dinheiro. Então, quem que ia ajudar? Os irmãos. Então, quem queria fazer isso? Agora eram os diáconos, que foram escolhidos pela igreja. Amém? Mas eles colocaram as mãos sobre eles. E o que eu quero chamar a atenção é que no versículo 8, olha só,
Estevão, que era um dos sete diáconos. Ele começou a realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque se você ler na continuação, ele estava pregando o Evangelho. O que Jesus diz em Marcos? Depois ele fala, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele diz assim, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, procurarão leprosos, mas o que diz ali no texto, falarão novas línguas e curarão os enfermos. Amém? Mas olha só, presta atenção aqui em mim. Estevão vai começar a fazer o que os apóstolos faziam. Mas qual que era o trabalho de Estevão? Era pregar o Evangelho? Era o trabalho dele? Sim ou não? Não. Não era o trabalho dele. Mas um discípulo de Jesus não consegue ficar sem falar de Jesus. Ele tinha o trabalho dele, e a Bíblia não diz que ele não estava cumprindo, mas em meio ao que ele estava cumprindo, aonde ele ia, como ele era, olha só no versículo 5, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e agora recebeu a imposição de mão dos apóstolos. Ele também agora, no versículo 8, era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Porque o que nos salva? Não é a graça de Deus, sim ou não? Sim. E a graça nos alcança como? Com a fé. Se eu sou cheio de fé, eu sou cheio de graça. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de poder. E agora, quem que estava fazendo grandes sinais no meio do povo? Estevão. E os apóstolos se levantaram e falaram, Estevão, volta lá para a mesa, volta para servir. Algum apóstolo falou mal de Estevão? Sim ou não? Não, porque eles tinham um alvo. Qual que era o alvo deles? Pregar o Evangelho. No versículo 7, e a palavra de Deus se espalhava. Quem que pregava? Todos. No final do capítulo 4, quando prendem pela primeira vez Pedro e João, e eles são soltos, a igreja se une numa só oração, e eles pedem, Senhor, nos dá ousadia e intrepidez para anunciar o teu Evangelho, e confirma a palavra que nós pregamos com sinais, prodígios e maravilhas, e aí treme o lugar, todos são cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que todos saem anunciando a palavra de Deus corajosamente. Eles cresceram em grande número, não só pelo trabalho dos apóstolos, mas pelo trabalho de todos os discípulos e discípulas, porque Jesus deu esse mandamento para todos. Não é meu mandamento, não é mandamento da igreja metodista, é mandamento de Jesus. E se nós fizermos, os bancos estão vazios, porque nós precisamos fazer isso mais vezes. Quanto mais vezes nós falamos, maior é a chance. Quanto mais vezes eu chutar no gol, maior é a chance de eu fazer gol. É claro que eu não preciso chutar de qualquer lugar, porque eu não vou acertar se eu chutar muito longe, só se for o goleiro do São Paulo que gosta de tomar gol por cima, né? Aquele goleiro lá é uma maravilha. Eu adoro que ele jogue no São Paulo. Eu amo aquele goleiro. Ele, o Rogério Ceni, tudo frangueiro. Né? Não fica bravo comigo, mas é frangueiro, gosta de tomar um gol. Mas o que eu quero dizer para você, nós temos que falar. Por que cresceu? Olha só o versículo 7, a palavra de Deus se espalhava, e aí crescia rapidamente o número de discípulos. Outra versão está multiplicava-se o número de discípulos. Por quê? Porque a palavra de Deus se espalhava. E qual que é a palavra de Deus? O Evangelho, as boas novas. Jesus morreu, mas pastor, o que eu sei? Fala, Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e agora você tem perdão dos seus pecados. Vem aqui, eu vou orar por você. Você vai receber o Espírito Santo. Por quê? A pessoa recebe o Espírito Santo porque a gente é muito bom? Ou porque ela é muito boa? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E aí ele recebeu o Espírito Santo, ou quando desceu em Pentecostes, e línguas repartidas de fogo sobre cada um. Quando chegou na vez de Pedro, falou assim, a língua de fogo falou assim, não, você não, Pedro, você negou Jesus. Foi isso que aconteceu? Não, foi sobre quem?
Sobre todos, até Maria, mãe de Jesus, estava lá e também recebeu o Espírito Santo. Todos receberam. Essa semana eu fui na casa de um senhor que não vai na igreja. E eu falei, olha meu irmão, Jesus começou a pregar, se você vê em Marcos capítulo 1, acho que é o versículo 15, Jesus começa a pregar assim, quando ele inicia seu ministério, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e crede no Evangelho, nas boas novas. Eu falei isso para ele, e ele estava com uma dor na perna, e eu querendo orar pela dor na perna, mas primeiro eu falo para depois orar, porque os sinais seguirão os que creem. Depois que eu falo, eu oro, porque o coração tem que encher de fé. Aí eu orei por ele estava com a dor na perna. O que aconteceu? Eu falei, anda. Oh, melhorou. Melhorou. Eu falei assim, não, eu fiz um curso em Harvard, na faculdade de Harvard de teologia, de como orar pela sua perna. Foi isso que eu falei para ele? Não, eu fui ungido com óleo de Israel. Veio direto de Israel esse óleo, de uma cabra, de uma oliveira, aquela oliveira que Jesus orou e colocou o joelho lá. Eles me garantiram e eu fui ungido com esse óleo, por isso que eu olhei por você e você foi curado. Foi isso? Não, porque o Evangelho eu falei, depois você ora e aí o que acontece? O que acontece? Sara, porque o Evangelho é poder de Deus para criar vida onde não tem vida, para salvar aquele que está morto, para trazer de volta aquele que está perdido. Mas se não for falado, não é Evangelho. Boa nova não é boa nova se não for ouvida. Se você ouvir só o da Atena, você põe um balde ali debaixo da TV de sangue, você vai ficar só cheio de coisa ruim, só coisa ruim. Meu irmão, põe no YouTube e começa a ouvir o Evangelho. Não qualquer um que fala besteira por aí, pelo amor de Deus. Não fica ouvindo o pastor que não crê nessas coisas. Põe para longe, chuta longe, que é pior que o da Atena. Isso vai combater a sua fé. Mas ouve homens e mulheres de Deus que creem e vivem isso. Porque é o Evangelho. Aí eu falei para ele, mas está doendo, já curou tudo? Ele falou, não, estou com uma dorzinha só aqui agora. Eu falei, não, vamos orar de novo. Orei de novo. E aí melhorou, ele não acreditava, mas melhorou, é claro que melhorou. É o Evangelho, Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, e porque ele vive, acontece a cura, porque senão não é fé. Meu irmão, fé e oração é para o impossível. Se for porque é normal, para que a gente vai ter fé e ter oração? Fala para mim. Para que eu vou crer em Jesus? Se for para continuar igual. Se for para orar e continuar no natural, não ora. É até pecado orar. Orar sem fé é pecado. Sabia? Agora, é o sobrenatural de Deus. Você viu que hoje eu estava aqui no culto com meu celular, é ou não é? Viu ou não viu? Viu, né? Você viu, né? Porque minha filha estava com febre em casa. Mas eu orei por ela, estava 39, já estava em 35. Glória a Deus. Os irmãos oraram, estava em 35. Amém, meu irmão? Porque senão eu ia ter que levar ela no hospital. Tenho fé? Tenho, mas também não sou bobo, porque Jesus falou vigiar e orar. Se tiver que levar no hospital, leva. Mas o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que nós temos isso. Você está aqui porque um dia alguém falou do Evangelho para você e esse Evangelho te salvou. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu, nós não somos melhores do que os outros brasileiros que estão lá fora. A única diferença é que nós temos e ouvimos o Evangelho das Boas Novas de Jesus. E aí então Estevão recebeu a imposição de mãos e agora ele começou a crer. E o poder de Deus que estava na vida dos apóstolos, esse dom de cura, se manifestou na vida dele. E aí ele começou, e se você ler no capítulo 7, 8 e 9, vai falar de Estevão. 7, 8 e o início do 9. Até agora só falou dos apóstolos. Mas por que Lucas fala tanta coisa detalhada de Estevão? Para que a gente entenda que é uma tarefa de qualquer um, desde que a pessoa esteja cheia de fé.
Você tem que ir na fé. Puxa, mas é impossível. Se eu vou falar de Jesus para aquele cara, mas ele é traficante. Ué, mas se for para falar o que não é traficante, o que não está no pior, Jesus não pode converter a água em vinho? Sim ou não? Se for para falar sobre o que está legalzinho, não. Fé é isso. E se a gente ficar parado, meu irmão, minha irmã, os bancos vão continuar vazios, a nossa cidade vai continuar sem conhecer Jesus, vai continuar tudo do mesmo jeito. Mas eles sabiam qual era o propósito: pregar o Evangelho. E se orar e o milagre não acontecer, não tem problema, só ora. Se tiver que orar de novo, ora de novo. Outro dia o irmão veio aqui, orei 1, 2, 3 vezes, na terceira eu falei: você fala que foi curado, eu te bato. Ele foi curado. Não importa, mas vai, fale do Evangelho. Porque esse Evangelho nos salvou. E esse Evangelho quer te salvar nessa noite. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. O nosso Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele venceu a morte, nos trouxe vida. E Ele quer mais uma vez nos salvar. Ele quer mais uma vez nos curar. Ele quer mais uma vez nos libertar. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e que